Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência aqui no canal Futebol 62. Alguns até me perguntaram, né, o porquê do 62. O 62 é uma alusão ao DDD, né, presente em grande parte do estado de Goiás. Bem, um nome que tem sido cogitado no Goiás há umas 2 semanas praticamente, né? É do zagueiro Caetano, jogador que pertence ao Corinthians, mas nunca jogou, né, no Corinthians, no time principal do Corinthians. Sempre foi sendo emprestado. Foi emprestado ao Oeste, foi emprestado ao Coritiba, ao São Caetano, ao Oeste outra vez, emprestado ao CRB. E sem dúvida essa passagem dele pelo CRB foi a passagem de mais destaque. Ele formou dupla de zaga com o Gum, CRB que brigou pelo acesso, né? Não conseguiu o acesso, mas brigou pelo acesso durante praticamente toda a competição. Então eu levantei dados do jogador, falei com analistas de desempenho, falei com pessoas que conhecem a carreira do Caetano. É, Também assisti a alguns jogos, né, evidentemente, dele na Série B do Campeonato Brasileiro, até porque isso é muito bom, né? Quando a gente vê os jogos, a gente vai pegando uma noção de atletas muito interessante, até para quando surgem esses nomes, aí às vezes a gente vai lá e busca alguma informação ou busca na memória, né? Está citando para vocês mais ou menos um método que eu gosto de fazer. Eu assisto um jogo, vamos dar um exemplo aqui, CRB e Ponte Preta. Eu gosto de ir colocando algumas anotações em determinados jogadores que me chamem a atenção por alguma coisa. Eu não anoto de todos, porque isso eu acho que torna muito cansativo e pouco produtivo. Então eu gosto de fazer pequenas pontuações sobre um jogador ou outro que me chama a atenção. Por exemplo, um atacante bom no mano a mano, um zagueiro, boa recuperação, boa saída de bola, um centroavante, né, poder de finalização, finaliza com as duas pernas. Esse tipo de anotação eu gosto de fazer nos jogos em que eu acompanho. Os dados é mais fácil, né, você ter acesso a eles depois. Bem, mas vou primeiro apresentar um resumo aqui do Caetano e depois eu passo as minhas impressões do que eu já vi e do que eu colhi sobre ele. Caetano, zagueiro, 22 anos, 1,82 m, 73 kg, canhoto. Clubes: Oeste, Coritiba, São Caetano e CRB, mas como eu disse, é um jogador ligado ao Corinthians, né? Tem os seus direitos federativos ligados ao Corinthians. O CRB queria renovar com o jogador, mas o próprio presidente do CRB afirmou que o jogador iria para um time da Série A do Campeonato Brasileiro, por isso não foi possível renovar. E esse time, muito provavelmente, é o Goiás. Bom, o Caetano, né? O que é que eu levantei dele? Primeiro, é um jogador de boa saída de bola, tem boa capacidade no passe. Ele foi o líder de passes certos do CRB na Série B e também foi o líder de lançamentos certos do CRB. Nessas duas, são as duas principais funções de um zagueiro quando tem a bola, né? Ou é o passe ou é o lançamento. Nestes dois quesitos, ele foi o líder dentro da equipe do CRB. Os zagueiros serem líder de passes certos é comum no futebol. Nos lançamentos nem tanto, mas no futebol, porque os zagueiros trocam muito passes entre eles, passes de pouca dificuldade, então quase sempre os zagueiros lideram este tipo de ranking. Outro aspecto nessa questão é um jogador que comete pouquíssimas faltas, jogador que tenta desarmar na bola, cometeu apenas 14 faltas em 33 jogos em que ele participou na Série B, né, dá uma média aí de 0,42 por jogo, ou seja, menos de meia falta por jogo. Então, um zagueiro técnico, um zagueiro com capacidade de passe, um zagueiro com um bom lançamento e um zagueiro que comete poucas faltas.
é canhoto. Isso hoje é muito valorizado entre os zagueiros, né? Essa figura do zagueiro canhoto, ela ganhou muito espaço ao longo desses últimos anos. Os treinadores têm sempre tentado ter na dupla pelo menos um zagueiro canhoto, porque ele te dá muitas opções de cobertura, né? Especialmente a cobertura feita pelo lado esquerdo, com o pé próprio, vamos dizer assim, ela é muito facilitada quando você joga com um zagueiro canhoto. Quando você joga com a dupla de destro, sempre você vai ter um complicador ali pelo lado, a não ser que você enfrente um atacante de pé trocado. Aí às vezes o destro, especialmente atuando pelo lado esquerdo, ele acaba tendo essa vantagem, né? Pois sempre que esse atacante pé trocado tenta trazer para dentro, traz para a perna boa dele. Mas o zagueiro canhoto tem sido muito valorizado no mercado. O Goiás teve um zagueiro canhoto na Série B, né, que foi o Reinaldo, e o Reinaldo teve um desempenho muito bom dentro da competição. É um ponto fraco, é um jogador que na ofensiva, na área, a participação dele é muito pequena, sabe? Ganha poucos duelos, ofensivamente não é um zagueiro que oferece tanto perigo. Fez um gol na Série B, é verdade, um gol contra a Ponte Preta, aliás, contra o Náutico, né, lá no início do campeonato. Mas ele tem só 3 finalizações, né? Então ele não é um jogador que consegue ser efetivo nessa bola ofensiva. Isso pode ser trabalhado, né? Isso é possivelmente trabalhado, mas não é nato do jogador essa capacidade ofensiva. Então, como é que eu vejo essa contratação por parte do Goiás, né? Eu vejo como uma aposta interessante. Não é aquele jogador que vem com status de titular, não é aquele jogador que chega e empolga o torcedor, mas é um jogador que pelo o futebol apresentado, especialmente no CRB, nessa Série B, a Série B é uma competição muito competitiva, né, uma competição muito pesada, ele penso que se credenciou para ter uma chance na Série A. É um jogador que o Goiás só vai poder ter o aproveitamento técnico dele. Todo mundo sabe que se ele arrebentar aqui, se ele se sair muito bem, o Corinthians vai puxá-lo para ele ou para vender, como fez, por exemplo, com o João Vitor, que teve um desempenho muito bom no Atlético, agora é titular no Corinthians, inclusive está indo aí, muito provavelmente, para o Benfica. Então eu vejo o Caetano nessa condição. Um zagueiro é uma boa aposta. Talvez nem seja titular no início, mas tem condições, por ser jovem, por ter essa boa capacidade no passe, de talvez conquistar o treinador alviverde, né? O Glauber ou o outro que chegar para o Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Então essas aí as minhas principais impressões sobre o Caetano, jogador que muito provavelmente desembarca na Serrinha em janeiro. Mas você, torcedor, fica à vontade aí, né, para apresentar a sua opinião, se você conhece o jogador, se você viu jogar e o que é que você acha desse tipo de contratação. Fiquem à vontade, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.